Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos a respeito do cenário macroeconômico do mês de fevereiro. Como sempre, nós passaremos pelo cenário global e depois falaremos do cenário doméstico. Em relação ao cenário global, o mês de fevereiro foi mais um mês de fortes ganhos para as bolsas globais. O S&P nos Estados Unidos atingiu um novo recorde histórico, ficando acima dos 5.000 pontos, mas fora as bolsas nos Estados Unidos, a gente também viu um aumento das bolsas na Europa e o MSCI Global também teve um desempenho favorável. Só que a despeito desse bom ritmo das bolsas globais, nós vimos de novo um mês em que o dólar globalmente valorizou, o índice de XY ganhou quase 1% no mês de fevereiro e as taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, mostraram nova alta, com o 10 anos por lá subindo mais de 30 bips no mês de fevereiro. Na nossa avaliação, novamente, o cenário global foi dominado pelo excepcionalismo americano. Assim como em janeiro, em que houve surpresas com dados de atividade e dados de inflação que levaram a uma reprecificação da curva de juros nos Estados Unidos, a uma força do dólar, mas a um bom desempenho das bolsas, em fevereiro a história continuou. Sobre a atividade, é verdade que os dados de Estados Unidos divulgados ao longo do mês de fevereiro não foram todos na direção de surpresas altistas. Tivemos ali o PIB do quarto trimestre revisto, mostrando um consumo mais forte, sim, mas quando a gente olha os dados de ISM Manufatura de fevereiro, os números de produção industrial e principalmente vendas no varejo de janeiro que foram divulgados no último mês, nós vimos ali alguma acomodação do ritmo de crescimento. Mas a verdade é que mesmo sem esses dados trazerem novas surpresas altistas, o mercado ainda digere todas as boas notícias com os Estados Unidos que ocorreram no final do ano passado e principalmente em janeiro e no mercado de trabalho. Com isso, nós continuamos tendo revisões altistas para o PIB dos Estados Unidos, tanto para o primeiro trimestre deste ano, como para o ano fechado. Para o primeiro trimestre, as projeções já chegam ali a mais de 2,5% de um crescimento anualizado, e para o ano a gente já tem um consenso migrando para um PIB de 2% dos Estados Unidos. Esse nível de atividade forte conversa com os números de inflação que continuaram ao longo do último mês, mostrando preocupação. O CPI de janeiro, que foi divulgado no último mês, trouxe um número bem acima das expectativas para o núcleo, que é o componente ali da inflação olhado com mais detalhes, e mostrou para a gente um núcleo subindo cerca de 0,40, com serviços rodando a 0,7% no mês, e aquele índice que o Fed gosta, o Supercore, rodando em 0,85, maior patamar desde o início do ano passado. É verdade que essa análise desse número de inflação em janeiro tem que ser vista com um pouco de cautela. Afinal, nós sabemos que o ajuste sazonal ali em janeiro tem contribuído para números mais elevados. Nós sabemos que janeiro é um mês de fortes reajustes de serviços e uma economia que está aquecida, em pleno emprego, tem ali reajustes mais pressionados, e nós também lembramos que houve uma grande contribuição ali de preços de aluguéis, com uma discrepância grande entre o Owner's Equivalent Rent e o Primary Rent, algo que não é usual nesse número de inflação dos Estados Unidos. Então ainda existem dúvidas. Será que essa diferença de preços de aluguéis vai recuar no próximo mês? Será que esses choques de serviços vão ser pontuais e temporários? Será que o ajuste sazonal vai contribuir em fevereiro? Todas essas dúvidas ainda estão latentes no cenário de inflação dos Estados Unidos, mas a verdade é que com uma economia forte, com revisões altistas de PIB e um número de inflação ali amargo, a gente viu novamente o Banco Central dos Estados Unidos sinalizar que não existiria chance de corte em março e que, por enquanto, não haveria pressa para a redução dessa taxa de juros, deixando mais evidente ali que o corte aconteceria só em junho, só no segundo trimestre deste ano. Na nossa avaliação, foram esses números, com essa sinalização de política monetária, que fez com que o dólar ganhasse força, que os juros subissem, mas que as bolsas continuassem firmes. Afinal, o cenário para crescimento e para lucros seguia favorável.
Na Europa e na China, o cenário continua diferente dos Estados Unidos. Na Europa, nós vimos até alguns números de atividade ali tendo um respiro, mostrando uma melhora, principalmente o PMI composto de fevereiro, que ficou acima do esperado e conseguiu ali se aproximar daquela linha dos 50 pontos. Mas para a gente, a atividade lá na zona do euro não tem nenhum brilho para mostrar uma aceleração relevante ao longo dos próximos meses. E essa atividade ainda fraca, com crescimento esse ano em cerca de somente 0,5%, deveria levar o Banco Central Europeu a discutir uma redução da taxa de juros. O problema é que a inflação por lá, apesar de desacelerar, também trouxe um número acima do esperado. A inflação no mês de fevereiro ficou em cerca de 2,6, cerca de 10 bips acima das expectativas do consenso. Claro que essa desinflação ocorrendo é um alívio, mas ela sendo lenta e a gente ainda vendo salários por lá pressionados, mesmo com crescimento fraco, fazem com que o Banco Central Europeu não explicite um plano para redução de taxa de juros nem afrouxamento de política monetária. Na nossa avaliação, com esse cenário em que o Banco Central Europeu não mostra ali uma urgência em cortar os juros, ele deixa claro uma maior dependência do ciclo global, mostrando que o primeiro recuo dos juros deve ocorrer só em junho, assim como a gente espera do FED. Já em relação à China, o cenário não mudou. Quando nós falamos de PIB para esse ano, continuamos acreditando em um PIB ao redor de 4,6, muito parecido com o consenso, e os últimos números reforçam esse cenário. Os PMIs compostos do mês de fevereiro ali ficaram acima de 50 pontos, indicando expansão. As notícias do feriado do Ano Novo Chinês apontam ali para uma recuperação do consumo e de serviços. Mas tudo isso ainda com dúvidas a respeito do investimento e principalmente do setor imobiliário. Esses setores que enfrentam dificuldades estruturais não parecem ter recuperação. As vendas de casas lá na China continuam fracas, mesmo com todos os estímulos que foram colocados pelo governo. Isso, nesse sentido, traz ainda a preocupação de desafios estruturais para a economia chinesa e faz com que não haja revisões para a PIB desse ano e nenhum grau de otimismo. Talvez a única boa notícia em relação à China, diferente de janeiro, é que nós vimos lá as condições financeiras melhorando, com a bolsa da China tendo um resultado positivo em fevereiro. Ela subiu quase 10% depois de uma sequência mensal de resultados negativos. Claro que a gente ainda não sabe se esse repique da bolsa chinesa tem só a interferência do governo ou se ele já reflete algum otimismo maior com a economia. Mas, de fato, a bolsa chinesa parar de ter uma sequência tão negativa tira um risco de cauda ali de uma preocupação maior estrutural com o crescimento por lá. Mas se Europa e China o cenário não mudou tanto, a dúvida fica toda por conta dos Estados Unidos. Como eu falei, fevereiro foi mais um mês de reprecificação de juros, mais um mês de excepcionalismo americano. Mas mesmo com esses dados de atividade ainda fortes e inflação acima do esperado, a nossa avaliação é que, de fato, o cenário global não mudou muito e que é um cenário global ainda benigno. Apesar de nós ainda não termos um timing claro de quando os juros vai ser reduzido, a nossa avaliação é que a direção é de que o próximo passo é afrouxamento da política monetária. E a gente continua confortável acreditando que o primeiro corte nos Estados Unidos é em junho. Já era o nosso cenário desde o ano passado, e nós não alteramos. Para nós, os números de inflação, apesar de terem vindo piores do que o esperado, devem continuar mostrando arrefecimento, com o PCI, que é o núcleo favorito ali do Fed, desacelerando no mês de fevereiro para cerca de 0,3 e a partir de março vindo para 0,20. Se for isso, a inflação ano contra ano nos Estados Unidos deve continuar cedendo e chegar ali em junho por volta de 2,4%. Claro que nós temos que prestar atenção nessa dinâmica de inflação, entendermos a reação dos bancos centrais a esses números e acompanhar o desdobramento da atividade. Mas por hora, para nós, o cenário não mudou, o cenário ainda continua benigno, um cenário de próximo passo de redução de juros, sem recessão, com outras regiões ainda tendo desafios, mas que também podem ser beneficiadas com esse ciclo de afrouxamento monetário. Em relação ao cenário de Brasil, no mês de fevereiro nós tivemos ali
um desempenho misto dos nossos ativos. O Ibovespa conseguiu ter um respiro depois de uma queda em janeiro, o nosso índice subiu 1% em fevereiro, seguindo todo esse otimismo global. Mas o interessante é que essa alta do Ibovespa ocorreu mesmo sem a entrada do investidor estrangeiro para cá. Pelo contrário, em fevereiro, nós tivemos uma saída de cerca de 9,5 bi do investidor aqui no nosso índice, de acordo com a B3. Mas fora essa leve alta do Ibovespa, a gente continuou tendo pressão no câmbio e nas taxas de juros no mercado doméstico. Quando a gente olha para o câmbio, houve uma desvalorização de 0,6% e as taxas de juros aqui abriram, colocando a Selic no cenário final ali do ciclo de cortes em 9,5%. Novamente uma elevação em relação a essa taxa que já foi precificada pelo mercado em cerca de 9%. Mas a nossa avaliação sobre o Brasil não mudou. Assim como em janeiro, nós achamos que toda essa correção no mercado de juros, a taxa de câmbio sem conseguir valorizar, é explicada pelo cenário global. Quando nós olhamos a conjuntura doméstica, nós não enxergamos ali grandes alterações. Para a gente, o cenário doméstico continua evoluindo de maneira mais favorável. Por quê? Primeiro, porque nós não tivemos mudanças em relação à agenda econômica do governo, nós não temos riscos fiscais iminentes. O segundo ponto é que a questão em relação a crescimento econômico continua construtiva e o mais relevante é que o processo de desinflação aqui no Brasil segue, permitindo que o Banco Central continue cortando a taxa de juros. Sobre a agenda econômica, apesar de fevereiro nós termos tido o retorno do Congresso do recesso e voltarmos a termos sessões por lá, a verdade é que foi um mês parado, um mês ali muito mais de negociações do que de decisões. E a principal articulação política ficou em relação àquela MP 1202. Essa MP foi enviada no final do ano passado, ela buscava colocar em pauta a reoneração da folha de pagamento de empresas, de municípios, colocava o fim daquele programa PERSE para o setor de eventos e também um limite ali para uso das contribuições das empresas. Era uma MP que já enfrentava resistência, mas ao longo de fevereiro ficou claro que ela não seria devolvida do Congresso ao governo e que o Congresso estava disposto a dialogar e a chegar em uma solução que seria ideal para todos. O governo, evitando um risco de derrota, querendo chegar nesse consenso, conseguiu acordar com o Congresso em revogar um trecho dessa MP a respeito da desoneração da folha. A questão sobre a reoneração da folha vai ser tratada agora num projeto de lei com urgência, de maneira separada da MP original. Mas mesmo com o governo fazendo essa concessão, a MP ainda tem desafios. A MP ainda trata da reoneração da folha dos municípios e a questão da extinção do PERSE sofre muita resistência dentro do Congresso. Mas mesmo com essa MP ainda tendo obstáculos, a leitura é favorável no sentido de que o governo busca construir um consenso, que o governo ainda está determinado em melhorar a articulação política para destravar essa matéria e que mesmo que essa MP seja diluída, se nós tivermos uma solução para o fim do PERSE e tivermos ali uma solução em relação a um limite para as contribuições, isso pode trazer alguma ajuda para as contas públicas ainda esse ano e mostra ali como o governo segue focado em melhorar o resultado primário de 2024 para chegar mais perto da meta de déficit zero. Mas eu acho que o mais importante nessa história toda é que o governo ganha tempo. A MP 1202 continua sendo discutida, só que enquanto isso, o governo tem dados fiscais melhores do que o esperado. A arrecadação em janeiro somou quase 281 bilhões de reais. O próprio governo admitiu que esse resultado superou as expectativas e, com isso, o primário teve um resultado positivo de quase 80 bi em janeiro. De acordo com o secretário do Tesouro, o Seron, esse resultado ficou 12 bilhões de reais acima das expectativas iniciais. Claro que nós ainda temos um desafio grande, em 12 meses o resultado do governo central ainda é de um déficit de 2,3% do PIB, mas com esse número de arrecadação
trazendo um alívio, e as preliminares de fevereiro também mostrando uma arrecadação superando as expectativas, o governo ganha tempo para aprovar outras matérias, para entender o desempenho da arrecadação e só discutir uma mudança da meta fiscal deste ano lá no segundo trimestre, possivelmente em maio. Ou seja, ainda há uma distância entre o nosso cenário de um déficit de 0,8% para a meta do governo, mas nós avaliamos que a postergação dessa discussão ajuda a diminuir a incerteza, a volatilidade e ajuda, sim, a continuidade de um cenário de crescimento positivo com discussão de meta de redução de Selic, tá? E aí, sobre crescimento econômico, é verdade que o PIB do quarto trimestre, ele veio um pouquinho abaixo do que o consenso esperava. O consenso esperava uma alta de 0,1, nós tínhamos uma contração de 0,1 e acabou que veio um PIB com estabilidade no quarto tri. Mais importante ainda é que tivemos revisões dos trimestres anteriores, o terceiro tri também passou por uma estabilidade ao invés de um crescimento de 0,1 e com isso o PIB no ano ficou em 2,9%, ao invés dos 3% que nós esperávamos. Essa estabilidade no quarto trimestre confirmou que todo o crescimento do ano passado ficou concentrado no primeiro semestre, principalmente por conta da agropecuária. Mas mesmo com esse número mostrando estabilidade, a verdade é que a gente não teve uma grande alteração do cenário. Quando nós olhamos esse quarto tri, a gente teve algumas surpresas, sim. Por exemplo, o investimento finalmente voltou a crescer depois de alguns trimestres com contração e até cresceu mais do que nós esperávamos, né? Depois de 4 trimestres seguidos de queda, a formação bruta de capital fixo subiu quase 1%, ficando acima das expectativas. Mas fora o investimento, o consumo veio outra surpresa, só que pelo lado baixista. O consumo, ao contrário do nosso cenário e do consenso, teve uma contração de 0,2 depois de subir por 9 trimestres consecutivos. Esses dois fatores foram as grandes surpresas do PIB nessa quarto trimestre, mas para a gente não muda muito o cenário, porque para consumo a gente tem até dificuldades em explicar essa retração. Afinal, todos os pilares continuavam otimistas, mercado de trabalho robusto, massa salarial crescendo, inadimplência recuando, com concessões de crédito melhorando. É difícil explicar essa retração, mas quando nós olhamos para o ano de 24 e todos esses fundamentos, eles continuam apontando uma resiliência do mercado de trabalho. Pelo contrário, né, até em janeiro, os dados apontam ali uma melhora da taxa de desemprego, com ela recuando mais do que a gente esperava e os salários crescendo ainda mais, o que dão força para o consumo. Pelo lado do investimento, apesar dele ter ficado acima do esperado no quarto tri, a gente já contava com uma recuperação finalmente do investimento esse ano. Nós estamos falando de juros mais baixos, estamos falando de um cenário global sem recessão, estamos falando de um cenário em que os estoques não estão em patamares que sejam um empecilho para a retomada do investimento. Então, tudo isso conversa com essa formação bruta de capital fixo podendo crescer em 2024. Então, a verdade é que esse PIB do quarto trimestre trouxe essas discussões, mas para a gente não altera o PIB de 1,6 esse ano, com a demanda doméstica, investimento e consumo tendo um crescimento sólido, tá? E aí, se em relação a crescimento não tivemos alterações sobre inflação, o último IPCA 15 reforçou o processo de desinflação. O último IPCA 15 veio abaixo do esperado, apesar de ser uma leitura ali com um número mais gordo, né, rodando perto de 0,8% IPCA 15, a gente sabe que isso foi muito explicado por conta de reajustes como de educação nessa época do ano. Mas 0,78 ficou abaixo do nosso número, que era cerca de 0,86, e também da projeção do mercado. Quando a gente olha ali em 12 meses, a gente também viu uma desaceleração dessa inflação, o que traz maior tranquilidade para essa desinflação até o final do ano. Claro que a abertura leva a questionamentos sobre o ritmo dessa desinflação. Assim como nos Estados Unidos, quando a gente olha os dados de inflação aqui no Brasil, a gente já vê há pelo menos 3 leituras, serviços subjacentes e industriais subjacentes ficando um pouquinho acima do esperado, com a surpresa favorável concentrada em itens voláteis, como passagem aérea e preços de alimentos, por exemplo, nessa última leitura. A gente admite, sim, que as boas notícias estão concentradas nesses itens mais voláteis, que não dependem de política monetária, mas a gente ainda não olha com muita preocupação
esses números de inflação um pouquinho acima do esperado em relação a serviços, principalmente, porque bens para a gente vai continuar numa trajetória favorável. A gente não tem ali uma nova aceleração da atividade, globalmente os preços continuam caindo e a gente não vê uma pressão da taxa de câmbio para bens. Então a gente acha que esses grupos ainda vão continuar ajudando na desinflação. E sobre serviços, apesar de nós vermos cautela com o mercado de trabalho, consumo ainda resiliente, a gente chama a atenção que essa alta de serviços, ela também foi concentrada em poucos itens, né? Principalmente ali em itens que não dependem da dinâmica da atividade, como por exemplo os serviços bancários. Se nós olharmos serviços ligados à ociosidade, até houve um recuo no último IPCA 15 e serviços também relacionados à inércia. Então, claro que demanda cautela esse comportamento, mas ainda nós não vemos isso como uma tendência de deterioração desses preços ao longo dos próximos meses. Fora isso, a gente pensa no headline. O IPCA 15 continua desinflando e a gente acha que os sinais são de que a desinflação vai continuar. Além de queda de passagens aéreas já programada para março e para abril, os preços de alimentos têm uma boa dinâmica. As coletas já começam a arrefecer, os IGPs estão em deflação e commodities em reais continua recuando. Com isso, a gente revisou o nosso IPCA desse ano de 3,7 para 3,6. E esse headline, sendo revisto para baixo, ajuda nas expectativas e ajuda até mesmo na inércia para serviços do ano que vem. Então, por hora, nós avaliamos que o Banco Central não deveria mudar o seu plano de voo, deveria seguir reduzindo a taxa Selic em 50 bips por reunião e não deveria mudar a comunicação. Para nós, uma taxa de juros que ainda vai cair para a próxima reunião ali em torno de 10,75, ainda tem espaço para o Banco Central se comprometer com 50 bips e levar ela para um patamar que não seria visto como um patamar irresponsável ou nem próximo ainda do neutro ou abaixo dele. Então, para nós, a comunicação do Banco Central não deveria alterar. Claro que existe uma discussão a respeito disso, há muito incômodo de um Banco Central como o do Brasil ter um compromisso tão longo para 2 reuniões, há incômodo com esses preços de serviços que voltam a subir e com as expectativas que ainda estão desancoradas. Mas nós achamos que essa discussão pode ficar mais para a reunião de maio. O BC teria tempo de construir argumentos para mudar esse comunicado, para mudar essa sinalização, sem trazer volatilidade, sem trazer maiores discussões sobre o final dessa taxa de juros, e ele poderia começar a desconstruir esse guidance, mostrando que a terminal rate ainda não foi colocada em xeque, que há uma sinalização sobre qual que é esse nível final. Nós achamos que se a mudança for feita já na próxima reunião, pode ser um indicativo de um Banco Central desconfortável com uma taxa de juros perto do consenso, que é 9%, de acordo com o Focus. Para a gente é muito precipitado o Banco Central já descartar esse cenário e para nós ele precisaria construir essa discussão antes de mudar de maneira súbita na sua comunicação. Esse é o nosso cenário, portanto, de Brasil, sem alterações em relação a uma dinâmica positiva de crescimento esse ano, com crescimento de 1,6%. Inflação continua em um processo de desinflação para 3,6% o IPCA, e com isso nós vemos espaço para o Banco Central seguir reduzindo os juros para 8,75%. Pelo lado fiscal, claro que existem preocupações, mas o governo ganha tempo com os dados melhores de arrecadação para discutir uma mudança da meta só no segundo trimestre. Na nossa visão, é o cenário global que tem sido predominante nesse início do ano, tanto em relação a fluxo, a desempenho dos ativos aqui e até mesmo em relação à discussão de política monetária. Mas se nosso cenário global se concretizar, o processo de desinflação por lá continuar e o Fed cortar a taxa de juros em junho, esse cenário benigno de Brasil pode ficar mais explícito ao longo dos próximos meses. Este é o nosso cenário de fevereiro. Quaisquer dúvidas, as nossas equipes de marketing e de economia estão à disposição. Obrigada e até o próximo mês.